Vamos colocar o camarote na Globo, sambando para falar do Lula. O presidente, eu estava conversando com vários diplomatas do Itamaraty. É um desastre, um desastre. Aí vem, hoje teve a boia de salvação. A boia de salvação foi criada por Israel, porque Israel precisava utilizar, e Lins coloca isso muito bem, isso politicamente, internamente, ele bombardeado até mesmo pelos aliados, e precisava usar essa comparação que o Lula fez com o Holocausto, citando Hitler, para dizer, olha como a gente está sendo atacado de forma injusta. Aí faz, de fato, aquela mise-en-scène toda. Enfim, o Brasil está se utilizando disso para sair das cordas. E para o presidente Lula não ficar tão ruim na fita. Porque o correto era, desde ontem, eu me excedi, não era isso que eu quis falar, não. Mas todo o entorno começou a criar um discurso de justificativa para a fala do presidente Lula, onde não tem o que se justificar. Agora, de fato, diante disso, está se criando toda uma saída diplomática para o impasse que o presidente Lula criou. Agora, voltamos ao início só para concluir. É preciso ter cuidado com essas falas de improviso. E ainda mais em relação à política externa. E você tem só um ponto, Tralho, que eu vou pedir meio segundo. Além disso, você tem ali toda uma comoção aqui do eleitorado evangélico, pela ligação histórica com Israel. Além disso, além da nossa comunidade judaica, que você tem aqui um setor da comunidade judaica de esquerda, eu posso citar o líder do governo, Jacques Wagner, é da comunidade judaica. Então, além disso, cria uma saia justa para um setor que apoia o presidente Lula aqui, ele acaba fortalecendo internamente esse grupo evangélico a ficar contra ele. Então, além disso, é um tiro no pé em relação a essa questão interna aqui da nossa política. Cara, é impressionante, Satie, como a imprensa samba para tentar salvar declarações estapafúrdias, ao invés de condená-las moralmente, eles tentam atribuir a uma espécie de tiro no pé. Erro estratégico ou pseudo-ignorância, erro de cálculo, Satie. Não é uma corrupção moral, que é o que deveria ser dito por todos os jornalistas. Isso é auto-evidente. Você pode ser até assessora de imprensa do governo, que é o caso da Globo News. Mas, mesmo sendo assessora de imprensa, precisa reconhecer, meu Deus do céu, não houve equívoco, não houve deslize, não houve tropeço. O que houve foi, de fato, uma catástrofe, foi uma declaração extremamente complexa e coloca o Brasil em maus lençóis no tabuleiro geopolítico mundial. Oswaldo Aranha, nesse momento, está se contorcendo, que teve o voto de Minerva e que concedeu Israel ter o direito de ter um Estado e posteriormente uma defesa, um exército. Imagino agora Oswaldo Aranha. E a imprensa, infelizmente, ela corrobora, é o famoso passapano, é aquela passada de pano. O Gerson Camarote, ele também está ficando especialista nisso. Ele, aquela turma da Globo News, Eliane Castanhede, Gerson Camarote, a Miriam Leitão, os três podem dar as mãos e, enfim, fazer um coro, porque ali são pessoas que deixaram de lado o seu profissionalismo, a isonomia da imprensa, para defender o Lula e o governo a qualquer custo, ainda aqui a custo da vida de 6 milhões de pessoas, né? Inclusive dedurando aí, né? Judeu de esquerda, é uma situação complexa, né? O Jacques Wagner, judeus de esquerda. É óbvio, esse também é um caso do Luciano Huck e de tantos outros judeus que ajudaram a colocar, inclusive até uma crítica ao empresariado judeu no Brasil, que muitos também financiaram a campanha do Lula e do PT para chegar ao poder para fazer isso. É literalmente financiar seus próprios algozes, é o que está acontecendo. Além, obviamente, da ala evangélica. Ele dá uma consultoria, na verdade, o que o Gerson Camarote está fazendo nessa passada de pano e não reconhecer o erro grotesco diplomático do Lula e simplesmente dizer que foi um equívoco, ele está ainda, inclusive, dando uma assessoria política para ele. Olha, você vai perder eleitorado na área evangélica, você vai perder eleitorado entre os judeus que ajudaram e que estão fazendo base do seu governo, que é o caso do Jacques Wagner. Então, veja, é uma situação complexa que, ao invés da imprensa tomar uma posição crítica, porque a imprensa ela tem essa prerrogativa de criticar, de dizer assim, olha, tá errado. Eu particularmente, a gente está polarizado. Entender que a Globo é contra o Bolsonaro já está entendido, está ancorado.
tá ok. A gente sabe que esse tipo de imprensa jamais vai voltar à sua originalidade, que é a veracidade dos fatos, a imparcialidade, a isonomia. Isso não vai mais acontecer. Agora, é importante manter a premissa, a essência do jornalismo, que é criticar, fazer a crítica, seja construtivo ou não, tem que ser feita a crítica. E nem isso o Gerson Camarote e a Globo News, junto com seus asseclas, são capazes de fazer. Eles não criticam, eles simplesmente não. Israel, inclusive, ajudou aqui. É impressionante o malabarismo e o samba, sem samba no pé, se é que vocês entendem esse trocadilho, porque o carioca pode falar disso, é um samba sem samba no pé, que eles tentam para enganar a sociedade, a população brasileira, mas graças ao Fio Diário e o trabalho que a gente tem feito, essas pessoas são desmascaradas e são expostas para o Brasil a maneira como eles fazem essa assessoria de imprensa ao governo. Isso é, de fato, uma assessoria de imprensa e está muito longe de ser jornalismo, Marco Antônio. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.